Era sais minerais, eu acho. Isso. A gente está falando sobre o que então? Nós estamos falando sobre do que nós somos feitos, né? Então, do que a gente é feito? Daí você vai falar, mas nós somos feitos de carne. Beleza, mas a carne é feita do quê? Ah, a carne é feita de célula. Tá. E do que a célula é feita? Ou o que é que eu tenho dentro da célula? O que eu tenho dentro de nós, né? Como é que funciona isso? O que é que nós temos? A gente já viu algumas semanas atrás que nós somos feitos por moléculas, certo? E que nós temos água, nós temos, que mais? Sais minerais, aí nós temos também proteínas, nós temos carboidratos, lipídios, os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, né? Então nós somos feitos disso, ok? E daí, algumas semanas atrás, a gente já classificou isso, né? Nós classificamos e nós diferenciamos essas moléculas em moléculas orgânicas e também moléculas inorgânicas. Lembram disso? Estamos só recapitulando, tá? Então, moléculas orgânicas, moléculas inorgânicas. Aí, a gente começou a ver moléculas inorgânicas. Então, vamos lá. Oxi, vamos chegando, gente. Vou ficar aqui um pouquinho mais, então. Então, nós começamos a ver lá, né? Moléculas orgânicas, moléculas inorgânicas. E dentro das moléculas inorgânicas, a gente classificou ali água e sais minerais. Mas por que assim? Porque essas moléculas não têm carbono na sua composição. Ah, tá. Então, professor, moléculas que não têm carbono são inorgânicas, certo? Moléculas com carbono são. Só sobrou orgânicas, né, gente? Então, nós temos as inorgânicas, água e sais minerais, e as outras moléculas que formam nós são chamadas de orgânicas. Muito bem, fácil, tranquilo, vamos lá. Então, se eu já sei quem são as inorgânicas, quem são as orgânicas? As orgânicas são os carboidratos, que nós vamos ver hoje, as proteínas, os lipídios, os ácidos nucleicos e algumas vitaminas. Então, pensa só, se a molécula que eu estou estudando ela tem carbono na sua composição, ela é orgânica. Então, fora água e sais minerais, todo o restante de moléculas que formam nós, ou formam as células, são orgânicas. Tá ok? Então, a partir dessa breve introdução, agora a gente começa a ver aqui. Começaria. Chegou mais um. Vamos lá, mais uma. Então, vamos lá. A gente começa a ver aqui os caras que a gente chama de carboidratos. E o nome já dá uma ideia para mim do que eles são formados principalmente, ó. O carbo vem da molécula do átomo carbono e hidratos ou hidratos de carbono ou carboidratos vem devido à presença em grande quantidade de átomos de hidrogênio, certo? E a principal, presta atenção, galera, ó, a principal função é a produção de energia. Ó, veja que eu não falei que é única, eu falei que é a principal, tá? Então vamos ter outras? Vamos, e a gente vai descobrir ao longo dessa aula de hoje quais são essas outras funções para os carboidratos. E daí aqui na nossa imagem você já começa a observar dos alimentos que a gente consome no dia a dia, quem são os carboidratos. E carboidrato, você vai lembrar o seguinte, eles também são chamados de açúcares, também são chamados de glicídios, também são chamados de sacarídeos e também são chamados de, por último, chega, né? Hidratos de carbono. É só o contrário do carboidrato. E vocês devem
ter ouvido muitas vezes falar que esse cara aqui é meio que prejudicial, a gente tem que tomar cuidado, né? Não pode comer muito. Então, por quê? Mas calma aí, galera. Calma aí. Olha a função dele aqui, ó. A função é produção de energia. Dá para eu ficar sem? Não, a resposta é não, tá? Não dá para eu ficar sem. Agora, tudo que eu comer em excesso, tomar em excesso, vai me fazer mal? Vai fazer mal. Então, olha o que que acontece, que vocês têm que prestar muita atenção, isso é saúde, isso é dia a dia nosso. Eu quero energia, eu quero energia. Então, o que é que eu preciso consumir? Eu preciso consumir o que me dá energia em grande quantidade e de forma praticamente imediata, tá? Praticamente imediata. Ou seja, comi, já vou ter energia disponível para minha célula. Então, eu estou falando de tubérculos, então batata, batata comum, batata doce, as massas, tá? Os pães, porque ali tem farinha, o feijão, mas o feijão vai entrar em outra também, porque ele tem muita proteína, o arroz, que é o cara que está sendo falado todo dia na TV, porque subiu demais, os grãos aqui, ó, no caso, aveia, outros tipos de farelo, tudo que for farinha, seja farinha de arroz, seja farinha de milho, de trigo, de mandioca, a fécula de batata, o amido do milho, tudo isso tem muito carboidrato. E as frutas também têm bastante carboidrato. Algumas têm mais, outras têm menos. Por exemplo, o que está aqui mostrando na imagem é a banana. A banana é uma fruta que tem muito carboidrato. Só que aí vocês vão falar assim, tá, mas o carboidrato ali tem uma imagem com vários tipos, correto? Correto. Várias fontes, melhor falando. E algumas são melhores e outras são piores, exatamente. Olha aqui, ó. Então nós vamos ter aqui, ó. Mas por favor, não leve em consideração se é ruim, 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 tá? Vamos explicar. Então, nós temos carboidratos que devem ser empregados largamente na sua alimentação. Ou seja, eu tenho que dar a palavra certa acho que seria prioridade. Eu tenho que dar uma prioridade para os bons. O que que são esses bons? Os bons são os caras que não são ruins. Muito bem, eu sabia que alguém ia pensar isso. Os bons são aqueles que demoram mais para digerir, então demora para digerir. Então, qual é o ponto positivo nisso? Significa que eu fico com ele mais tempo no meu corpo. Tá? Ele não libera logo de uma vez a fonte energética e ele vem sendo degradado lentamente dentro do meu organismo, então me dá uma saciedade maior. Ou seja, eu como ele e fico por mais tempo com a sensação que eu estou bem nutrido, que eu estou com as necessidades energéticas atendidas. Tá? Então, primeira coisa é isso. E aqui, ó, quando eu tenho esse tipo de carboidrato que eu estou mostrando aqui, ó, que são os carboidratos simples, então estes bons são chamados de complexos, e estes que a gente está chamando de ruim são os carboidratos simples. Então nós vamos ter ali carboidratos que são de rápida digestão, rápida absorção, então logo, logo eles vão terminar. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comer novamente. Mas terminar não significa que você utilizou tudo que ele tinha para você. Significa o seguinte: como ele tem uma digestão rápida, significa que o meu o estômago, fica vazio rápido também. Muito bem. E você com o estômago vazio, o que você vai querer fazer? Vai querer comer novamente. Come outra
outra vez. E esse é um problema. Por quê? Porque eu vou estar sempre tendo a necessidade de comer. Comer, comer, comer. E quando isso acontece, o que acontece com o meu organismo? Eu vou aumentando as minhas reservas. Vamos deixar mais alguém entrar aí e eu já continuo. Vamos lá, o Fernando chegou. Buenos dias, Fernando. Vamos lá. Olha o que vai acontecer, galera. Isso é muito legal vocês entenderem. Isso é o que eu acho muito legal. Então, assim, cada vez que você come um carboidrato, então vamos colocar aqui, ó, um açúcar. Esse açúcar que sobrar, então lá, ó, comi açúcar, meu corpo absorveu açúcar. O que eu vou fazer com ele? Uma parte eu vou usar como fonte de energia e o que sobrar disso eu vou pôr na despensa. Ou seja, eu vou armazenar. Então, eu vou fazer duas coisas com esse açúcar. Uma, ou eu utilizo, tá? Imediatamente, utilizo, ou eu vou colocar, opa, vou colocar assim, ó. Uso como energia, ou o que vai acontecer? Ou eu vou armazenar. Ok? Eu vou armazenar de duas formas. Ou eu armazeno ele na forma de um açúcar mais complexo, que a gente já vai ver. Ou, olha só, isso daqui é a grande sacada, galera. Ó, vou escrever aqui para o outro lado. Ó. Isso é a grande sacada. O açúcar que sobrar no meu corpo, eu vou transformar ele em, em lipídio. Lipídio é gordura, tá? Então, aqui é o que a gente precisa entender. Que você fala assim, ah, mas o meu corpo precisa e eu como e ele se transforma em algo ruim? É, mais ou menos isso. Em excesso, sim. Então, todo o açúcar que sobrar dentro do meu organismo, o que eu vou fazer com ele? Eu vou guardar primeiro na forma de um açúcar especial e depois, se eu continuar tendo sobras, eu vou armazenar no meu organismo. Mas daí eu vou armazenar na forma de gordura. E daí a gente já sabe, ou pelo menos já deveria saber, que quando eu começo a armazenar muita gordura, eu começo a aumentar de peso, eu começo a deixar os meus órgãos com muita gordura, eu começo a ter gordura correndo nas minhas veias, nas minhas artérias, e isso vai provocar um problema, pode entupir essas veias, o meu sobrepeso pode me trazer uma série de problemas, os meus órgãos tendo o que a gente chama de gordura visceral, gordura que fica nas nossas vísceras, junto com os nossos órgãos, prejudicam o funcionamento deles, dificultam a circulação. Então, o carboidrato, ele vai ser transformado em lipídio, aquilo que sobrar dentro de você. Por isso eu tenho que tomar cuidado. Por isso a gente volta e fala de novo ali, ó. Por que esses daqui são considerados bons? Porque demora bastante para digerir, a liberação de energia, a liberação do carboidrato dentro do nosso organismo é lenta. Vamos pôr em horas. Se um bom demora 2 horas para digerir, eu fico 2 horas saciado. Se o ruim, que a gente está chamando ali, que são os simples, demora em torno de 30 minutos, olha a diferença. Para 2 horas que eu estou saciado, o outro 30 minutos. Então significa que mais ou menos daqui 30 minutos, no máximo 1 hora, eu vou ter que comer de novo. Porque eu vou ter a sensação de estar faltando energia no meu organismo. Por isso, existem várias dietas aí, várias orientações para você utilizar mais os cereais integrais, né? Farinha integral, arroz integral, aveia. A batata doce é uma coisa que faz muito tempo que é utilizado, mas entrou na moda aí por causa da atividade física. Ah, mas ela não tem açúcar? Sim, tem açúcar, mas ela tem bastante fibra. Então ela demora bastante para digerir
e isso vai fazer você ficar saciado. É por isso que a galera está empregando muita batata doce. Fala assim, quer ficar forte, come batata doce com peito de frango. É mais ou menos isso, tá? É que, na verdade, tem um açúcar de boa qualidade na batata. Vai resolver tudo? Não. Vamos lá, meu organismo precisa de meio quilo de batata por dia, certo? Mas eu como um. O que vai acontecer com esse meio que sobrou? Vai ser armazenado do mesmo jeito, tá, galera? Então, tudo que eu comer a mais é como se eu fosse no mercado, precisasse comprar um pacote de leite e eu comprasse 3. Se você só precisa um e comprou 3, 2 vão ser guardados. Se na próxima vez eu for ao mercado e comprar de novo 3, eu vou ficar com um para usar, vai sobrar 2 de novo e eu vou ter 4 guardados. É a mesma coisa lá na despensa da tua casa e o seu organismo. Se eu como mais do que eu preciso, meu organismo vai armazenando. E desse jeito eu vou aumentando de peso. Tá ok? Então aqui, ó, teve uma questão nos exercícios esses tempos, semana retrasada, falando sobre essa pirâmide, né, dividida em grupos. Então nós temos a base, aonde aqui, ó, estão os carboidratos, os açúcares. E ali, ó, a base é maior porque é quem eu preciso em maior quantidade. Maior, o símbolo é assim, né? Maior quantidade. Então, se eu preciso ele em maior quantidade, eu vou ter ele na base. Isso que está representando essa pirâmide. A base é maior e eu vou afilando. Então, significa que os alimentos que estão mais para cima, eu preciso menos do que os que estão embaixo. Ok? Então, por que eu preciso muito desses carboidratos? Porque eles são os responsáveis, em absoluto, por nos dar energia. Certo? De forma imediata. Depois deles, quem que fornece muita energia para nós? Os lipídios, as gorduras, tá? Vamos lá. Depois nós temos aqui, ó, no grupo 2 e 3, nós vamos ter as frutas e as verduras, da onde eu continuo tirando carboidratos, como eu falei antes, mas eu tiro muitos sais, eu tiro muitas vitaminas e também eu tiro muita água desses alimentos. O quarto e o quinto grupo são responsáveis pela doação das proteínas, ou fornecimento, melhor, né? Então aqui, ó, eu vou ter as carnes, o leite, os derivados de leite, o ovo. Então eu vou ter um aporte gigantesco de proteínas. E por último, exatamente porque alguns deles são danosos para nós e a gente não precisa de tanto, vamos pensar por que a gente não precisa comer tanto esses caras aqui, ó. São os lipídios. São os lipídios. Por que eu não preciso tanto deles? Ou seja, professor, eu não como gordura, mas eu estou engordando. Aí que vem a pergunta, da onde que você está engordando? Você está engordando porque esse cara aqui, ó, que eu vou marcar ali para você, ó. Esse cara aqui, ó, eu acabei de falar para você que ele vai se transformar em lipídio. Então, eu não como gordura da carne, eu não uso muito óleo de soja, eu não como muita gordura. Chocolate tem muita gordura, mas ao mesmo tempo também tem muito açúcar. Mas eu como bastante pão, eu como bastante biscoito, principalmente biscoito recheado, eu chupo bala, eu como bastante chocolate. Eu estou comendo um monte de carboidrato. E a sobra dos carboidratos vão ser transformados em reserva para nós. Certo? Vão ser transformados em lipídios. Por isso você muitas vezes está engordando mesmo sem comer gordura, né? Lipídios, ok? Pessoal, qualquer coisa vocês parem aí e me chamem, tá? Então, assim, quando a gente fala em estrutura, você deve lembrar o seguinte: os carboidratos, a gente já falou disso semana passada, são formados por uma estrutura básica de carbono, hidrogênio
e oxigênio. E você deve lembrar sempre assim, ó, para cada carbono e cada oxigênio, eu sempre vou ter o dobro de hidrogênio. Desta forma aqui, ó, C5H10O5. Então, o hidrogênio sempre está em uma quantidade ao dobro do carbono, dobro do oxigênio. Outro exemplo para você entender. Se eu tenho um carboidrato com 4 carbonos, significa que esse carboidrato vai ter 8 hidrogênios e 4 oxigênios. Certo? Então, olha aqui, ó. Se você vai falar de carboidratos, a estrutura básica sempre vai ser carbono, hidrogênio e oxigênio. Está sendo mostrado aqui para você, ó, a famosa glicose aqui, ó, aqui embaixo. Muito famosa, muito importante, fonte de energia do nosso corpo, a glicose. Veja o que você percebe nesses nomes. A frutose, a manose, a galactose, certo? Olha aqui o que eu tenho. Eu tenho um esqueleto formado por carbonos, certo? Esqueci de marcar um aqui, né? Eu tenho um esqueleto formado por carbonos, e daí eu tenho um equilíbrio da molécula com os hidrogênios e os oxigênios. Isso aqui é pura química. Você precisa entender o seguinte: o carbono é um elemento que a gente fala que ele é tetravalente. Não sei se vocês lembram disso. Lá da química, o professor Vitor lá, ó, faz uma, duas, três, quatro ligações químicas. Portanto, ele é chamado de tetravalente. Ok? Podem olhar nas moléculas agora, onde eu tenho o carbono está fazendo 4 ligações. Sempre 4 ligações, ó. Ó o carbono aqui, ó. Uma ligação com o outro carbono, com o oxigênio, com o outro carbono e o hidrogênio. Ah, mas não, peraí, vamos lá, vamos contar. Esse outro carbono, uma ligação aqui, duas com o oxigênio e uma com o hidrogênio. O que você conseguiu perceber já? Você já deve ter percebido que o carbono faz 4 ligações. O hidrogênio, quantas ele faz? Apenas. Desculpa, gente. Apenas uma ligação. E o oxigênio? Quantas ligações o oxigênio faz, galera? Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Sempre duas ligações. Que coisa? Duas ligações. Certo? Então, devido a isso, essa característica de cada um dos átomos, que é devido à quantidade de elétrons que existem na última camada, que é a camada de valência. Vocês devem lembrar lá do modelo atômico, aonde falava que no núcleo eu tenho as cargas positivas e os nêutrons, e eu tenho uma eletrosfera, e nessa eletrosfera eu tenho os elétrons. E essa eletrosfera pode ter várias camadas. E a última camada é chamada de camada de valência. Dependendo quantos elétrons eu tenho lá, eu posso fazer mais ou menos ligações. Ou melhor, o átomo, não eu, né? O átomo pode fazer mais ou menos ligações químicas com outros elementos. Então, o carbono, ele tem possibilidade de fazer 4 ligações, porque ele tem essa disponibilidade de elétrons para se ligar com os outros. Já o oxigênio só faz 2. E o hidrogênio, apenas uma. E outros elementos que vão aparecendo e que a gente vai trabalhando, a gente vai vendo quantas ligações eles fazem. Tá ok? E daí aqui eu falei, você percebeu alguma coisa nos nomes? Ó? É legal perceber isso aqui para vocês lembrar. Ó. O final é sempre o mesmo. Ó.
Tá percebendo que o final é o mesmo? O final é ose. O final ose indica para você que isso daqui é um açúcar. Açúcar. Certo? Então, olha só. Aqui eu tenho a representação de quatro açúcares. Quatro açúcares. Glicose, frutose, manose, galactose. Lembrou de mais algum nome aí que você já sabe que é um açúcar? Deve ter lembrado de algum, né? Então, olha só. A gente estava falando, vamos terminar aqui, ó. Estava falando agora há pouco, né? Os açúcares simples e os açúcares complexos. Então, o que eu posso indicar para você que é melhor? Não é assim, ah, meu Deus, se eu comer eu vou morrer. Morrer um dia todo mundo vai, né? Mas eu também não posso acelerar esse processo. Então, o que eu indico para vocês? A gente buscar ter uma alimentação mais voltada para os açúcares complexos, que estão aqui, ó, pães integrais, farinhas integrais, cereais em farelo, vegetais verdes, frutas frescas, algo que tenha bastante açúcares complexos, porque sem açúcar nós não vivemos, tá? De algum lugar a gente tem que tirar a energia. A gente vai tirar das reservas? A gente já vai discutir sobre isso, tá? Então, olha lá, ó. Os complexos são ricos em fibras, em nutrientes. Isso daqui, ó, sabe o que é? Baixo índice glicêmico. Ajuda você a se sentir completo com menos calorias. Lembra que eu falei? Te dá uma saciedade por mais tempo, você não precisa ficar comendo toda hora. Estimula naturalmente o metabolismo. Vamos lá, galera. O que é metabolismo mesmo? Conjunto de reações químicas que o meu organismo faz. Por que os complexos estimulam o metabolismo e os simples não tanto? Os complexos eles precisam processos de digestão muito mais elaborados. Para eu fazer isso, então, o que acontece? Eu gasto mais energia. Eu gasto mais energia para digerir. Então, eu acabo tendo um metabolismo mais ativo quando eu como esses carboidratos mais difíceis de serem digeridos. E aqui, ó, eu quero saber o que é o índice glicêmico. Ó, vou dar uma dica, mas não vou falar o que é. Índice glicêmico. Indica alguma coisa para você esse nome? Glicêmico. É o índice do que será? É o índice do que no nosso sangue será? Vou deixar aberto, depois vocês vão pesquisar. Muito bem. Quando eu falo dos simples, ó, pobre em fibra, pobre em nutriente, alto índice glicêmico, calorias vazias convertidas em, ó, gordura, ou seja, eu converto muito mais os doces comuns, os cereais açucarados, refrigerante, gente, tem muito açúcar, e os pães que têm uma farinha menos rica, eu vou transformar mais facilmente em gorduras. Altos índices de glicose no sangue provocam uma sensação de cansaço em você. Agora já descobriu o que é o índice glicêmico? Sim ou não? O que é o índice glicêmico, galera? O último pedaço que eu li ali indicou para você. É a concentração de glicose no sangue. Se você está com um índice glicêmico alto, significa que você está com muita glicose circulando no sangue. Se está baixo, significa que você tem pouca glicose. Ou seja, os carboidratos que são simples liberam muito mais e muito mais rápido o açúcar no sangue. Isso pode ser bom, pode ser ruim. É? Bom ou ruim?
Se você está precisando de muita energia imediatamente, é bom ou é ruim? É bom. Se você não está precisando dessa glicose no seu sangue, é bom ou é ruim? É ruim. Aí eu faço uma pergunta. Um atleta que vai agora jogar alguma coisa, precisa do que no seu sangue? Beleza? Andando. Então nós vamos ter a classificação aqui, ó. Nós vamos ter os carboidratos, vão ser classificados, ó, em mono. Vamos quebrar as palavras. Di e polissacarídeos. Olha que fácil, galera. Mono é 1. Di é 2. Poli é 3? Não. Poli significa vários. Ainda aqui, ó, eu posso ainda colocar mais um, que são os oligo. Deixa ele aqui no cantinho, a gente já fala dele, tá? Então, quando eu falo que eu estou vendo um monossacarídeo, significa que esse cara aqui, ó, ele vai ser composto por uma molécula de açúcar. Apenas uma molécula de açúcar. E essa molécula de açúcar, ela pode ser com 5 carbonos, ou ela vai ser uma molécula de açúcar com 6 carbonos. Olha lá, galera. Ou eu vou ter um açúcar com 5, ou eu vou ter um açúcar com 6 carbonos na sua molécula. Se eu falo para você que eu tenho um açúcar com 5 moléculas de carbono, eu vou chamar esse açúcar, esse monossacarídeo, de, ó, pentose. Por quê? Vamos lá. Ganhou uma vez é campeão. Ganhou 2 é bi. Ganhou 3 é tri. Ganhou 4, tetra. Ganhou 5, penta. Então, pentose é um açúcar com 5 carbonos. E se for um açúcar com 6 carbonos? Qual é o prefixo que indica 6? Muito bom, olha lá, ó. Hexose. Uma hexose é um açúcar ao final. Ose, então é um açúcar. Então é um açúcar com 6 carbonos, galera. Então, indo para o nosso final desta aula já, passa rápido, né, galera? Nós vamos ter ali, ó, o açúcar com 5 carbonos, chamado de pentose, e o açúcar com 6 carbonos, chamado de hexose, ok? Nós vamos ter 2 tipos de pentoses, certo? E nós vamos ter 3 tipos de hexoses. E isso vai ficar para a nossa próxima aula, tendo certeza que vocês conhecem todos eles e deixando vocês um pouquinho curioso, e já vou provocar vocês nos exercícios depois. Tá bom, galera? Então, um grande abraço para vocês, fiquem bem, se cuidem, e se alguém tiver alguma ideia de inovação aí e quiser fazer comigo, tiver precisando de alguma ajuda, falando que eu tenho 2, estou precisando de ajuda, vou esperar o contato de vocês, tá bom? Um grande abraço e